Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? E aí, galera, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Tem podcast essa noite. Glória! Voltei com a musiquinha, aleluia. Cara, hoje não tem muita apresentação. Eu não tenho muito o que falar. Quer começar você? Deixa eu começar com as honras. Quero agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, né? Sim. Por você estar nos prestigiando com essa audiência. E compartilha para mais pessoas serem alcançadas, para que mais vidas sejam edificadas, porque eu tenho certeza que hoje muitos de nós vamos sair daqui edificados. Bom, sem mais delongas... Eu ia falar de algoritmo, mas não vou nem falar, porque Não. se eu falar Não, disso hoje você tá enrolado, Bom tá que hoje vou enrolado. passar vergonha. Eu tô na frente da câmera hoje, eu posso falar, eu não sei. Com vocês, a nossa sonoplasta, videoman, Que é isso? videocam, esposa do mar, Franciele Ortigosa. Não, Oliveira, por favor. Ortigosa. Prazer ter você aqui. Que sério, Muito obrigado credo. por aceitar o nosso Ai, convite. de nada, é um prazer. Muito obrigado para vocês que não conhecem tudo que acontece aqui. As mãos é a da Fran, minha esposa auxiliando. Isso aí. O por trás das câmeras e na frente algumas coisas. Mas, Do lado e tá aí. atrás. paralelo a isso, é uma mulher de Deus, né, Márcio? É, Deixar o Márcio falar um pouco da esposa dele. Por favor, me apresente. Não tem muito o que eu falar, né? Uma mulher incrível. Obrigada. De Deus, de oração. E muito do que vocês veem aqui, de muitas coisas que a gente faz, se não fosse por ela, se não fosse pelo todo o trabalho e esforço dela, eu tenho certeza que não estaria acontecendo. Então, não tenho muito o que falar. Se eu ficar falando, depois ela fica, ai, tá vendo? Você falou disso. Então, é isso, uma mulher incrível. Obrigada. Pessoal, a Franciele vai se apresentar pra gente, para aqueles que não Nossa conhecem. Bom, meu nome agora ficou extenso, é Franciele. Vou pular o segundo porque é horrível. Franciele de Oliveira Ortigosa, tá bom. Bom, eu sou líder do Ministério de Comunicação aqui da Tempo de Adoração. Nós somos hoje em dia em 10 voluntários, né? Que estão servindo na mídia hoje em dia. E paralelo a isso, eu trabalho na assessoria de mídia do pastor, né? Que é vereador aqui da nossa cidade. Então, basicamente é isso. Eu sou formada em publicidade, né? No Claretiano, aqui de Rio Claro. E acho que eu fiz designer gráfico na... Sou formada em designer também, pelo Senac, né? Illustrator. Todo o pacote Adobe aí, da criação das artes. Então, acho que é isso. É isso. Eu ia fazer a pergunta de como que foi sua vida, você nasceu cristã, só que assim, eu acho que não precisa. Acho que... Eu vou mudar um pouco a pergunta, porque daí até já entra num outro ponto. Problema. Então, se você quiser falar, daí você já emenda numa outra pergunta. Você sempre quis fazer publicidade? Que isso acho que nem eu nunca te perguntei. Vida. Primeiro profissionalmente falando? Profissionalmente, já pensou em trabalhar com isso? Na verdade, publicidade sempre foi a minha primeira opção. Sempre. Tô olhando aqui pra câmera, mas tem que olhar pra vocês, né? É muito estranho ficar aqui. Bom, minha primeira opção sempre foi publicidade. Eu acho que eu nunca tive outra opção sem ser isso. Dentro das outras opções que eu tinha, eu acho que, paralelo a isso, era só jornalismo, que eu acho que eu faria também. Eu até comentei, acho que o pessoal esses dias, né? Que se não fosse publicidade... Se não fosse publicidade, eu acho que eu faria jornalismo. Eu gostaria... eu tava falando com o Rian, a Rafa, né? Sim. Esses dias. Na área da comunicação. Dentro da área da comunicação, mas eu acho que eu não me vejo em outra área se não for na área da comunicação mesmo. Eu acho que eu me encontrei, eu acho que um dos quesitos, assim, pra trabalhar nessa área é ser comunicativa. Eu acho que não tem pessoa mais comunicativa aqui. Não sei o que eu digo. Acho que não tem uma pessoa mais comunicativa que eu. Então, acho que se eu não fosse publicitária hoje em dia, eu faria jornalismo. Eu gostaria até... É curiosidade, viu? Porque eu acho que eu gostaria de apresentar jornal. Por mais nervosa que eu fique dando um simples testemunho em cima do altar. Mas o que é engraçado, a Fran, é que assim, ela fala assim, nossa, eu fico nervosa. Pra vir aqui, mano, você não tem ideia do que foi sair de casa. Não, que eu fico nervosa. Mano, ensaiamos tudo. Não ensaiamos nada, Só que né? assim, ó, liga a câmera, mano. Passou, acabou. Mas é gostoso assim. Ô, Fran, já aproveitando, engajando já essa pergunta do Márcio, o que é interessante é que você sempre quis trabalhar na área de comunicação. Sim. E veio para o ministério e trouxe toda essa experiência para um ministério. Nossa, é curioso dizer isso. Por quê? Por mais que eu tenha toda a área profissional, quando eu vim para cá, conhecendo o pastor Diego, ele me desconcertou. Por quê? Ainda falo com o Márcio, é engraçado. Porque a gente sabe muito, acha que sabe muito, mas não o suficiente. A gente sempre acaba adquirindo conhecimento de alguma outra forma. E com o pastor foi assim, quando a gente
como todos sabem, ele é meu cunhado, mas a gente nunca tinha falado dessa área profissional. E quando eu comecei a trabalhar na Tempo de Adoração, né, que foi através da igreja que eu vim e que a gente formou na igreja até, ele falava pra mim que era pra eu vir com conhecimento profissional, que a parte de pessoas ele entendia. Aí eu falava que não, nada a ver isso. Não, a gente tem que fazer marketing, pastor. A gente tem que alcançar pessoas através do marketing. E aí eu tomei um grande tapa na cara, né? Pra não falar outra coisa. Por quê? Porque realmente ele veio com a parte do conhecimento de pessoas, de almas, de como lidar com pessoas, de como saber o interior do coração delas mesmo, de como chegar nelas, como falar com elas. E, querendo ou não, diante de toda a experiência que eu tinha, ainda não sabia lidar com cristãos, porque é difícil, é complicado, é outra área. Então, por mais conhecimento que eu tinha na área, trabalhar na igreja é algo completamente diferente daquilo que eu já imaginei. E já emendando uma coisa na outra, nem foi perguntado. Mas top. Quando eu entrei para a área da política também, foi o quê? 1 ano e pouquinho depois que eu entrei para a igreja? Não, né? Foi mais. Foi mais. Uns 2 aninhos depois, surgiu a oportunidade do pastor ser vereador. Sim. E aí eu já trabalhei com ele nessa área. E é engraçado que na faculdade eu falava assim para os meus colegas. Eu nunca vou trabalhar eu não gosto de política, não gosto desse negócio, eu não vou trabalhar com isso, pelo amor de Deus, tá repreendido. E aí, engraçado que ó, onde eu tô, né? Trabalhando na igreja, que é algo que eu nunca imaginei, e trabalhando na política, que é algo que eu muito menos ainda. Sim. Então, assim, e eu me encontrei também na política, acho que é uma área que eu não saio mais. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de entender as pessoas, por mais difícil que elas sejam, e eu me encontrei de verdade, tanto na igreja quanto na política. E aí, quando você fala de... Nossa, pra mim é mais difícil, né? É estranho, né? Pra mim é estranho hoje, porque a maioria das histórias Pergunta que eu te respondo. Mas assim, você fala que trabalhar na igreja as pessoas são diferentes. Isso a gente olha de fora, a gente já vê que tem uma diferença de quem tá fora e quem tá dentro. Pra você, qual é a dificuldade em comunicar a religião com as pessoas? Não só com quem tá dentro, mas tentar fazer o id com quem tá fora. Bom, não sei se é exatamente essa pergunta, mas pensando sobre isso, uma coisa que eu sempre falo. Qual que é a função da mídia da igreja? Não é postar uma simples arte, fazer um simples vídeo, porque, que nem eu falo, a internet é um campo missionário. Sim. Também. É uma extensão daquilo que a gente prega dentro da igreja. Então, a gente tem que fazer a mídia e o marketing, a publicidade, enfim, sair das 4 paredes da igreja. Entendeu? Porque o evangelho não é isso, não é a igreja, não é o templo apenas. A gente tem que se expandir. Como fazer isso, né? Eu tô até engatando já da pergunta. Mas como fazer isso? Primeiro, entender o público da igreja. Querendo ou não, eu sempre falo isso, e eu lutei muito pra achar que isso não era verdade. Mas existe uma cultura em cada igreja. Nossa igreja é uma igreja local, então é totalmente cultural, totalmente estrutural, totalmente dentro de um padrão. E existem outras igrejas que trabalham de outras formas. E essa foi a parte mais difícil pra mim, de como é o público da Tempo de Adoração, como eles pensam. Sim. Porque, querendo ou não, o profissional de marketing precisa entender e pensar como as outras pessoas pensam. E é muito difícil isso. Seu público-alvo. É praticamente isso. Eu falo que, na minha percepção, tá? Não sei se é o correto, mas a igreja é uma empresa. Sim, claro. Sim. A gente precisa tratar ela com assuntos financeiros, assuntos de publicidade, todas as áreas. A área social, que tanto é que tem a doação de cestas básicas. Então, assim, é uma organização. É sem fins lucrativos? Sim, mas ainda é uma organização. Então, a gente precisa saber todas as áreas e como trabalhar em cada uma delas. E eu até me perdi na pergunta. Como começou? Como você vai cumprir o ID? Acho que você nem sabe a pergunta que você fez. Não, na verdade a gente não fez, ela emendou. Mas assim, como cumprir o ID com quem tá fora? Verdade. Nossa, é difícil. Como eu falei, é um campo missionário. Sim. Então a gente precisa estar sempre levando a palavra de alguma forma. E não é só sobre culto, né? Não é só sobre a palavra. É lógico que a palavra, a verdade, a Bíblia tem que ser o centro de todas as coisas. Mas é mostrar que a igreja não é careta, pelo menos a nossa, tá? Eu falo pela minha. É engraçado que, conversando com alguns adolescentes há um tempo atrás, eu e o Mar, a gente falava assim, mas por que não a igreja? Porque eu tenho que mudar totalmente quem eu sou.
E aí, isso é bom também que vira uma pesquisa de campo pra mim. Tipo, o que eu tenho que fazer nas redes sociais pra mostrar que não é isso. Você não precisa mudar completamente. Precisa? Claro, precisa. Mas não é a gente que vai fazer o indivíduo mudar. Sim, É o Espírito Santo. Exato. Então, assim, como eu posso mostrar isso? Qual é a comunicação que eu tenho que fazer? Até mesmo, qual é a forma, a linguagem, qual é a forma que eu tenho que falar com eles? Nossa igreja é uma igreja culta? Não. Não tem que falar difícil lá. Sim. Nossa igreja é uma igreja totalmente jovem? Não. Então, eu tenho que usar a linguagem mais neutra possível ali. Não, linguagem neutra não, pelo amor de Deus. Mas uma linguagem que abrange todo mundo. Linguagem neutra não. Uma coisa que você falou aí, principalmente a questão de jovens e também tentar transmitir a linguagem da igreja através da publicidade. Sim. E se a gente for pegar pro lado mais jovem, igual você falou, que é pra não ser algo chato, pra não ser algo... Careta, né? Careta, exatamente. Existe uma linha bem tênue aí também, né? Existe. Esse eu acho que é o maior objetivo da igreja. Como- De dificuldade. E como ultrapassar essas dificuldades estando debaixo de uma direção de uma igreja igual a gente está, Nem me mas fale. também mostrando que a gente consegue lidar com esses jovens e com as pessoas que elas não precisam mudar. O Espírito Sim. Santo vai fazer isso com o tempo, mas que elas precisam só chegar. Como transmitir isso para as pessoas? Difícil. Acho que essa é a maior luta, não só minha, acho que qualquer líder de ministério, qualquer profissional da área da publicidade que trabalha no meio cristão. O meio cristão é cheio de... O meu pastor não deixa eu fazer isso, o meu pastor não deixa eu fazer aquilo. E assim, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com o meu pastor. Sim. Não por conta de família, nada. Porque ele dá muita bronca e Até ele pega até muito mais no do pé, que- até mais do que se eu fosse só uma ovelha dele. Então, assim, é muito difícil algumas igrejas trabalharem dessa forma, porque você tem que pedir autorização para tudo. E graças a Deus, a gente chegou a um tempo na tempo de adoração que eu já entendi qual é o objetivo, aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, quem a gente quer atingir. Então, a comunicação se torna mais fácil. Então, assim, meios de comunicação. O famoso Reels. Hoje em dia, tem lá o Reels, que tem muita gente que talvez não saiba ainda como ele funciona, mas atinge jovens. São vídeos rápidos. Hoje em dia, a internet só consome conteúdos É rápidos. o que eu falo, a gente chegou num ponto da geração TikTok, né? Só. Então, assim, se conteúdo tem mais de muito- 15 segundos, esquece. Eles não vão assistir. Aí os mais velhos assistem. Se colocar um vídeo lá. Tanto é que os nossos vídeos de revelação, por exemplo, quando Deus usa a vida do nosso pastor para ter 4, 5, 6, 10 minutos de vídeo. O povo assiste? Assiste. Mas faz um Reels mostrando os pontos mais marcantes do culto, por exemplo. É o que bomba, não adianta. E é uma forma de comunicar e falar para eles, ó, a igreja é legal, não tem nada de careta. Outra forma também é postar os bastidores. Isso é uma coisa que eu me cobro muito, sou muito cobrada sobre isso, porque eu morro de vergonha, por exemplo, de postar os bastidores da mídia. Semana passada até eu gravei uns pedaços, né, Sim. Má? Do pessoal, escalei eles e não me escalei. Pra ir lá e fazer os bastidores deles mesmo e mostrar como que funciona, até pra gerar o conhecimento dos ministérios, porque tem pessoa que tem vontade, mas não tem conhecimento de como funciona. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas Não, acho mas que... é isso. Porque assim, o que eu vejo hoje em dia é uma galera que, entre aspas, demoniza tudo. E a gente sabe que a terra mesmo, Satanás controla a terra porque Deus deu a terra para ele. E o Satanás só vai controlar o que a gente abriu Sim. mão. Então, assim, a gente vê a mídia, quando a mídia tentou implementar iluminação, fumaça. Parede eu preta. falo parede preta. A famosa eu parede falo preta. por coisas que ajudam a mídia, ajudam entre aspas, ali, transmitir a mensagem. E algumas pessoas acabando, não, é do demônio isso e tal. Você sente que tem realmente... Porque eu vejo meio por fora, mas você sente que tem essa... A pergunta do Márcio, eu já vou até engatar uma minha, Gata. porque faz todo sentido. Hoje a gente vê a mídia, obviamente, no celular, no computador, no tablet, enfim, TV. Na minha época de criança, a televisão, o pessoal dava testemunho na igreja que viu uma cobra saindo de dentro da televisão. Misericórdia. Essa Quê? pra mim é novo. Você tinha uma... Eu não era nascida, então não tem como opinar. Da onde Você é mais veio, velha da que onde eu. veio, da onde veio, né? Cara, Forgado, verdade. então mas ele não, vou parar. Verdade. 3 meses de diferença. Verdade. A TV, tipo, as pessoas não podiam ter TV em casa.
E as que tinham TV. Entendi. As que tinham TV em era casa. demonizada a TV. Era demonizada. Era um demônio que tinha lá. As pessoas davam testemunho que viu cobra saindo de dentro da televisão. Às vezes eu acho que a TV é bem demonizada mesmo. Mas não por esses motivos. Então, É pela posição política da, Mas da aí televisão entra o que mesmo. a gente Mas falou. A igreja abriu mão da televisão. É, Satanás falou assim, cara, se tá ali eu vou usar. se não é da, E a gente se- vê programação hoje em dia com linguagem neutra, a gente vê sexualização de criança, sim, a gente vê tudo que tá acontecendo por conta de um posicionamento que a igreja saiu, né? em Sim. todas as áreas. Mas o que Má perguntou sobre a parede preta, e se ainda acho que é assim, eu não acho que é mais assim. Assim, pelo meu ver, tá? Eu não vivo outras igrejas, eu não vivo outras Uhum. denominações, então eu não sei, não tem como dizer isso. Mas hoje em dia eu não vejo mais como a parede preta. Acho que a maioria das igrejas já tem parede preta. Sim. E o povo tem que entender que não é do demônio, é questão de iluminação, é questão de foto, de tudo isso. Então não tem a ver, não é porque é preta que é do diabo, é do demônio. Tem todas a parte técnica por detrás da igreja preta, por trás de uma não é só uma iluminação. estética. E outra, o mundo não, né? Foi criada a iluminação. E o mundo usa da melhor forma que eles acham. Porque nós não podemos usar a nosso Uhum. favor. Exato. Depende muito Exato. daquilo que a gente tá falando dentro daquela igreja, depende muito do que a gente tá cantando e quem a gente tá adorando. Mas são coisas criadas pelo homem, que foi feita, tá sendo usada no mundo. Mas o que proíbe a gente de usar? Eu não entendo quem demoniza essas coisas, Exato. porque não faz sentido. Hoje em dia, antigamente eu sei que existia muito, tanto é que quando eu vim pra igreja, a igreja era branca, Nossa, chamava era. Igreja Evangélica Tempo de Adoração Rio Claro. O Márcio dá risada comigo Foi. eu fui diminuindo, assim, ó, não fui tirando. Aí tinha o logo com a pomba. Saiu o Rio Claro. Tinha o logo com a pomba. Aí a igreja era branca, depois a igreja foi preta, depois tinha iluminação. Lógico que eu e o Matheus, né, do louvor, Nossa. enchendo a cabeça do pastor. Mas entramos junto nesse propósito e fomos enchendo a cabeça dele. Aí virou Igreja Evangélica Tempo de Adoração. Aí depois, Igreja Tempo de Adoração. Hoje em dia eu uso só Igreja Tempo. Agora a igreja tem. Foi assim, sem querer querendo, mas ficou mais simples, mais fácil do pessoal entender e procurar até mesmo nas redes sociais, porque você falava, procura lá, Igreja Evangélica Tempo de Adoração. Né, ficava um... Mas hoje é interessante isso. Que as pessoas. Peraí. Antes de emendar outra pergunta, chegou patrocínio. Olha! Chegou patrocínio. Vou pegar aqui, ó. Viu? Olha o que tá escrito. Ó, não tenha medo, Não tenha tenha fé, medo, sabia? tenha fé. O melhor Cara, sabor da vida eu vou- é ser feliz. Nossa, pegar essa aí, aqui. Vamos abrir aí pra Santana. gente. Posso abrir Cara, esse? por Eu favor. vou abrir. Deixa eu tirar foto, Chegou aqui, ó, pra gente, patrocínio da Açaí Santana, cara. Eu marquei aqui que, mano, enquanto eu tava aqui, eu tava no celular, eu mostrei uns negócios aqui. Tem até cupom. Ah, não consigo. Tem até cupom. Tem até cupom. Então, cara, ó, Eles mandaram um cupom? mandaram cupom. Mas Presta atenção no que eu vou falar, ó. Ó, a loja tá localizada na Avenida 40 com a Rua 8, anexo ao posto Santana. É bem ali, ó. É fácil chegar. Você vem ali pela Avenida 40, chegou na Rua 8 ali, ó, no posto, tá anexa... Ai, meu Deus. Anexo ao posto, cara. Vai dar Tem briga. açaí, tem sorvete, tem milkshake. Eu e a Fran, a gente vive lá. Então, cara, É é verdade. maravilhoso, maravilhoso. E olha, eu vou falar um negócio, a Fran é chata com açaí. Chata. E pra Fran viver lá, Aqui, mano, tá, galera? é porque é bom, de verdade. Tem delivery via iFood e o Você telefone 99927-6311. Aí, nos próprios canais de delivery ali, você entra lá, tem promoção rolando. Só que assim, você vai lá, fala assim, ó, eu vim pelo podcast, eu vi vocês ali no Gente, olha podcast, esse daqui. 10% de desconto no self-service, cara. Que Eu top. não falo, eu Olha, não não falo tem Obrigada, mais Açaí nada, eu Santana. não falo mais nada. Vai Eu lá, quero fala assim, ó, esse, só ir lá, esse fala eu assim, ó, quero, eu acho. seguinte, Bolinha. eu Qual você vi quer, no... amiga? Não, deixa a grávida escolher. Qual você quer, amiga? A grávida tem que... Acho que ela quer o do pudim. Não, tá bom, eu não queria, não queria. Cara, Pessoal, a gente quer agradecer muito vocês aí do Açaí Santana. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. top. Sim, pessoal, obrigada. Falar... E, gente, vocês estão jantando, aproveitando que tá assistindo o podcast, falar, Mas cara, tem que ter uma Entra sobremesinha. no uma iFood, sobremesa, né? Mas eu tenho que comer, entra né? no iFood e É. pega. Pra não ir... Entra no iFood e pega. Ou se não, assim, ó, amanhã cedo, almocinho. Acabou Almocinho. de almoçar, cara, passa lá, mano.
passa lá, ou no almoço, ou depois da janta. Mas não Ó, esquece, fala que não, viu no não podcast. esquece, não esquece. Porque assim, tem promoção no iFood, só que se você ir lá, cara, 10% de desconto. Eu vou aproveitar Vocês e veem que a tirar minha mídia blusa não- de frio, tá? A mídia não para de tirar Não foto. para. Não, não para, É não engraçado para. que eu mesmo recebo, eu mesmo faço a mídia. Eu que vou ter que postar o vídeo depois. E assim, Mas ó, tudo bem, é passa a lá, ó, vida. Avenida 40 com a Rua 8, chega lá, tem o posto ali. Você vai, é anexo ao posto, bem ali do ladinho, já tá lá, Açaí Santana. E o telefone, ó, 99927-6311. Cara, aproveita e pede, porque eu vou ir comendo aqui. Eu não sei Eu tô vocês, impressionada, de verdade. eu vou ir comendo aqui. Eu não vou nem perder tempo. É bom que faz Nossa, calma aí que não vai dar pra abrir aqui o meu, não. Eu já fiz. Vai ter que fazer lambança, não tem uma coisa problema. lambança. Eu vou deixar o meu aqui, ó. Nós vamos ir comendo, viu? Porque Eu já vou ir comendo já. Aqui, ó. Gente, olha Já isso fiz um aqui. bem bolado aqui pra mim. Mas nem dá pra fazer publicidade do Gente, eu não negócio. sei vocês, Não. mas olha o cheiro. Olha o cheiro. Fran, Oi. Mas tem que continuar? Vamos Vamos continuando continuar. aqui pra seguir o protocolo, mas. você falou que você chegou, quando você chegou na Tempo, você já participou de algum outro ministério antes? A Tempo foi seu Não, primeiro gente. ministério? Primeiro e último, em nome de Jesus. Amém. Não, eu veio lá do céu e outro ministério também. Não, não sei se... Acho que a maioria da igreja conhece, mas se esse podcast, em nome de Jesus, for pra mais longe... eu não tenho muito tempo de convertida. A minha irmã, né, a Fernanda, ela sempre foi, desde que eu conheço ela por gente, ela sempre foi evangélica. E aí, sempre me trouxe, né? Aquele famoso... meu nome sempre esteve nas orações dela, né? Meu e de toda a minha família. E até que ela casou com o pastor Diego e tudo. E ela sempre me chamou. Nossa, sempre foi... O convite sempre foi feito. E a gente, adolescente, como é, né? Acha que sabe das coisas, acha que não precisa de Deus. Até que um dia... Eu ia até, quando eu era mais nova, né? Mas eu comentava. Quando eu era adolescente, minha mãe fala que eu era arroz de festa, porque eu só iria nas festas da igreja. Sabe? Eu só ia no Festa junina. acampamento, festa junina, arraiar, né? Arraiar, No arraiar. Então eu só ia nas festas, era só arroz de festa. Mas ia pouco nos cultos. Mas a hora que acho que eu firmei mesmo foi quando eu conheci o Márcio, aí todo mundo sabe da história. Não vou dar o testemunho dele aqui, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Um dia nós vamos fazer um especial, Márcio. Só com o Mar... Só que é 4 horas de testemunho. Mas Só se com o precisar, Márcio. eu venho no lugar dele, porque eu sei de cor. Isso. Então, como ele já morreu, quase morreu, já morreu. Depende do ponto de vista. Ex-morto. Ex-morto. Gente, não dá pra comer, tá muito ex-alcoólatra, cheio. ex-drogado e o ex-morto. Ex-morto, eu sou ex-morto. Não dá pra comer, tá muito cheio. Calma. Vamos ajudar Eu tô galera. comendo aqui, eu não tô nem. Vai ser o podcast que eu menos vou falar. Mas lógico, Ah, pessoal, se eu fosse o 6, eu posso dar mais uma novidade pra vocês? Aproveitar já falar? Cara, Agora a gente tá estamos no no Spotify. Ah, é verdade. Vai falando aí Eu pra não mim. falei ainda, mano. Agora que eu me É toquei. mesmo? A gente tá no Spotify e no Deezer, cara. Então, assim, além do YouTube, porque Não assim, o tem YouTube condição. você põe na sua TV e assiste. Mas, tô no trabalho, tô no trânsito, quero ouvir uma mensagem ali. A gente sabe que hoje em dia conteúdo cristão tá muito raro da gente ver conteúdo de qualidade. E assim, pelo menos eu falo por mim, eu sei que a Fran comenta comigo também, a gente sai sempre muito abençoado daqui. Então, assim, entra no Spotify, entra no Deezer, coloca lá, tem podcast. Vocês vão ver, já vai aparecer, tem todos os episódios lá e ouve. Ouve, porque daí você pode bloquear o celular. Você tá no colocar fone de trabalho, ouvido. tá no trabalho, coloca no fone de ouvido, coloca o celular no bolso Exato. ou no canto. Exato. E acho que não tinha um episódio melhor pra falar de divulgação igual Divulgação igual esse, Casou falando certinho. sobre marketing. Nem pra trazer açaí. esse. Top. Top. Fran, continua. Então, eu conheci o Márcio, ele quase morreu por 3 vezes. Daí foi quando eu entendi que a gente precisava vir mesmo, né? E é engraçado que eu falo que as pessoas esperam vir pela dor. Tá tocando. Eu tô Desliga seu microfone pra você mastigar. eu desligo de vez em quando. É engraçado que as pessoas esperam vir pela dor. Sim. Eu e o Márcio, a gente veio pela dor, e não é minha vontade. Eu falo que, para alguns adolescentes que a gente conhece, não vem pela dor, não. Que se eu pudesse escolher, eu escolheria vir pelo amor mesmo, pelo aquilo que ele é, pelo aquilo que ele faz, pelo aquilo que ele fez nas pessoas ao meu redor. E eu queria vir com um bom testemunho, mas infelizmente, como a gente é cabeça dura, né? Mas na verdade, tudo é um tempo de Deus. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Porque na verdade, tudo é um tempo de Deus, né?
Então era a hora da gente vir, era a hora que foi. Poxa, eu também tô... O desespero de estar tudo desligado agora. Não, é porque eu desliguei pra mastigar. Eu falei, que vem que eu desliguei de novo? Não, mas top. Ô, Fran, você falou sobre jovens, falou sobre adolescentes. E a gente que acompanha aqui o Ministério de Comunicação da Igreja, a gente vê que tem bastante jovens e adolescentes no ministério. É mídia 15. Media Kids, é isso aí. Era uma pergunta que eu... Como que isso influencia? Qual é a sua visão sobre isso? E como liderar essa galera? Como liderar? Porque a Então, gente sabe eu que sofro, eles tá? usam rede social pra outra coisa, né? Sim, É. outros nichos. Não usam pra cumprir o ID. Ah, não é fácil. Como que você mostra pra eles que é um meio? Porque eu até comentei com a Fran, já vou até falar rapidinho. Eu virei pra ela e falei assim, essa nova geração que vem, Queria ter uma Eu câmera lá na vejo- Ellen. eu vejo eles como cachoeira. Eu até comentei isso com você uma vez. Uhum. E é difícil você... Difícil não, é impossível você cortar a água de uma cachoeira. Você chegar lá, construir uma barragem e cortar. Não tem como você cortar. O que você pode fazer é mudar o percurso da água. Então, assim, você vê que com essa geração você tem que mostrar pra eles que rede social, alguma rede social ali é errado, ou só mostrar pra eles que, beleza, só usar do jeito certo? Olha, pra responder essa pergunta, acho que eu posso ir por várias vertentes. Primeira, eu tenho que ser testemunho. Eu tenho Sim. que ser exemplo. E quando eles me veem adorando, eles adoram. Quando eles me veem errando, eles erram. Então, a partir disso, não ser santa, mas ser exemplo mesmo. Do que eu posto, e como eu me comporto, como eu me visto, Opa, tudo. tudo isso. Porque eu não posso cobrar de alguém algo que eu faço. Sim. Então, assim, esse acho que é um ponto. A questão das redes sociais, como a gente tinha falado, é um campo missionário, mas esses jovens ainda não entenderam isso. Eles não entendem a importância, a profundidade e a dimensão que tem a internet, como a gente pode alcançar pessoas através da internet. Como que a gente pode... Tem pessoas que aceitam Jesus. A gente tem testemunho aqui na igreja de pessoas que aceitaram Jesus na live. Eu Na sou época da um pandemia. testemunho desse, eu vim pra tempo por Causa conta da live. Entendeu? Então, é muito importante. E eu sempre, quando a gente tem reunião com o pessoal da mídia, de alinhamento e tal, eu tento trazer isso ao máximo, que a gente é importante. Porque por muito tempo, eu até me sentia mal sobre isso. Eu falava, não, meu ministério não é um ministério. Daí eu falei, não. Uma vez eu orei e falei, Deus, meu ministério é um ministério sim. Eu não sou uma simples equipe de mídia. Eu não sou uma simples equipe de comunicação. Eu sou um testemunho vivo. Eu tenho que gerar um testemunho através da minha vida também. Então, eu preciso fazer as pessoas entenderem e pedir a direção de Deus para que me ensine como que eu posso passar isso para eles. E eu sempre falo nas reuniões, nós não somos uma simples equipe de mídia. Uma foto tirada alcança uma pessoa. Sim. A gente sempre fala isso. Ah, mas é só apertar um... Não é só apertar um botão. É. Não é só sobre uma foto. Não é só, eu tenho que ir lá e cumprir o meu... Escala, né? a minha escala, a minha função. Não. Tanto não sei nem se isso entra, que eu falo pra eles assim: vocês estão servindo, mas se vocês sentirem a presença de Deus, vocês largam tudo. Tudo. Eu quero que você dê a câmera na minha mão e fala, Fran, eu não tô me aguentando de pé. Eu tô sentindo tanta presença de Deus aqui que eu não consigo servir. Amém. O que eu quero é que eles priorizem a presença mesmo. Porque se não for a presença, não vale de nada do que a gente tá Presença fazendo. Nada, Como não que é vale aquela de nada. frase? O quê? Não sei o que, não pode roubar a presença. O meu trabalho não pode Meu roubar a trabalho não presença. pode roubar a presença. E é realmente isso. Um tempo atrás eu tive um monte de crise em relação a isso. O pastor Rangel até me aconselhou, se ele assistisse, ele vai lembrar. Ele me falou essa frase, ele falou, o seu trabalho não pode te tirar da presença. Uhum. E é realmente isso. Eles estão servindo. É claro que... Gente, tem toda uma parte espiritual no culto, né? Talvez a gente esteja totalmente na carne quando a gente tá servindo, mas não adianta, é inevitável. Às vezes, uma hora ou Sim. outra, você é tomado. Sim. Você, como obreiro, Bruno, não tem hora que você é tomado, não adianta. É lógico que você não tá com a cabeça 100% focada no culto Sim. e tal, mas é tomado. A presença de Deus é real. Então, a gente realmente é tomado. E eu falo pra eles isso. Agora, em relação às redes sociais, eu sofro. Eu sofro, mas graças a Deus... Eu oro por cada uma das pessoas que entraram na mídia. Inclusive, eu vou até compartilhar sobre das pessoas, né? sim. Do pessoal que participa comigo. Que uma vez eu orando, né? Pedi pra Deus que eu tava precisando muito de uma pessoa. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma pessoa, mas eu quero que seja uma pessoa responsável, que ame o ministério e tal. Daí eu orei. E no mesmo dia, Deus me mostrou uma pessoa.
Aí eu falei, mas Deus, não vejo interesse da parte da pessoa. Porque, Foi loucura, esse dia foi querendo ou loucura. não é, sim, não é simplesmente um ministério que, por exemplo, não sei explicar o ministério de mídia. É um ministério que exige um pouco mais de conhecimento. Não adianta. Sim. Ou não, né? Ou só exige vontade de aprender. Porque eu sempre falo isso, que é o maior requisito lá do nosso ministério é querer aprender. Porque o resto a gente ensina. E aí eu falei, mas Deus, eu não vejo isso. Eu não tenho interesse. Como eu vou chegar? Fora que a pessoa era menor, tinha 14 anos na época. Falei, quer saber? Eu vou chegar na mãe dele. Aí cheguei na mãe e falei assim, então, sabe o que é? Será que ele tem interesse? Porque Deus me mostrou. Aí essa mãe começou a olhar pra minha cara e ficou assim, o olho cheio de lágrimas. Aí eu, o que aconteceu? Daí ela falou assim, olha, se eu te falar que ele tava orando sobre isso. Daí eu falei, aí eu entendi que não era um simples ministério. Não era um simples ministério, não era uma simples equipe. Que Deus também habitava ali. Sim. Porque, querendo ou não, gente, é até estranho de dizer, mas o ministério, a igreja não se resumia a louvor, a dança e a obreiro, por exemplo. Existiam outras formas de comunicar o evangelho, né? Sim. E de demonstrar o amor e de servir na casa do Senhor. Então, eu falo pra eles, eu tento ao máximo colocar na cabeça deles, nós somos servos. Inclusive, até a gente tá implantando os voluntários aqui, e é tudo aquilo que a gente já tinha conversado, né, Má? A gente tem que servir com amor. E nas redes sociais, voltando, não tem o que fazer. Eu tento ao máximo sondar, explicar quando não é algo legal. Por exemplo, o tipo de música que ouve. Não tô falando que não pode ouvir. Mas a partir do momento que o pecado é exposto para outras pessoas, o seu pecado te faz outra pessoa pecar porque acha que é certo, esse eu acho que, pra mim, né, minha opinião, é o maior pecado que tem. Então, eu mostro como tem que ser, até porque existe uma doutrina na nossa igreja, então a doutrina precisa ser seguida, Sim. independente se a pessoa gosta ou não gosta, porque quando ela faz parte de uma liderança, ela tem que estar abaixo de uma direção de Deus, na direção do pastor e na direção da igreja. Então, eu tento ao máximo explicar e ser testemunho. Porque, querendo ou não, gente, é engraçado, porque se eu postar algo que não pode, ou eles me mandam, ou eles postam igual. Porque, tipo assim, eu sou o termômetro deles. Eu e o Márcio. Se ela faz, se ele faz, vamos fazer também. Eu sou o termômetro. Ela postou uma foto assim, então eu posso postar. Entende? Então, assim, é muito mais difícil. Só que é tão bom trabalhar com uma equipe jovem. Porque, profissionalmente falando, né? São pessoas, entre aspas, inexperientes, a princípio, né? Até adquirirem experiência. E são pessoas tão fáceis de lidar e são fáceis de aprender. Você consegue moldar. Moldar do jeito que você quer. Olha, eu trabalho dessa forma. Porque, Sim. querendo ou não, quando você traz uma pessoa que já tem alguma experiência, ela trabalha de um jeito, é inevitável. Eu trabalho de um jeito, a pessoa trabalha de outro. Mas quando você trabalha com pessoas que têm tanta vontade de aprender, é engraçado que eu falei pro Márcio esses dias. Eu tô muito surpresa com uma das pessoas que entraram no nosso ministério agora. Sim. E esses dias eu até chorei orando. Eu falei, Deus... Porque o senhor não me brigo com Deus também. Eu lembro quando eu falo que brigo com Deus, que eu lembro do pastor Rangel falando que discute com ele, que eu brigo com ele. Aí esses dias eu falei, Deus, senta aqui, por que o senhor não me mostrou antes? Eu tava precisando, Deus. Daí ele só falou pra mim, não, mas era a hora certa. Eu tinha que amadurecer em algumas áreas pra entrar aí. E sabe o que é o mais doido nisso? Que essa pessoa não tem chamado pra mídia. Não. Tem chamado pra outra área. E Deus já me falou isso. E é engraçado porque eu sei que não é pra sempre. Eu acho que o meu ministério é um ministério... Aqui, tá? Tô falando minha percepção. É bem rotativo. Por quê? Isso que mais sofre, né, mano? Porque são pessoas que vão sair da escola e vão pra uma faculdade. E aí não podem servir. Mas assim, mas é bem. Então, é como se eu fosse uma... Como eu posso explicar? Uma base que as pessoas têm que passar por mim e eu tenho que... entregar o máximo de conhecimento e daquilo que eu sei para que eles possam formar o caráter deles futuramente. E é um porque é ministério exatamente bom isso. pra essa molecada E a formação e eles estão numa idade de formação de caráter mesmo. Então, tudo que eles extraírem de mim faz parte daquilo que eles vão levar para a vida. Então, acho que ser o máximo de exemplo, acho que é o mais importante mesmo. Independente daquilo que eles postam ou daquilo que eles são. E fora que eu sou mais firme. Porque, assim, teoricamente eu sou líder, mas por trás de um líder sempre existe outro, e é o Márcio. Então, ele sempre é o bonzinho.
Ah, tudo Márcio pode. é o O Márcio. amigão, é o amigão. O Márcio, ai, cadê meu amigo Márcio? Mas quando fala de mim, o negócio é mais embaixo. Não por ser brava, também por ser brava. Mas porque eu puxo as rédeas mesmo. Porque não tem. Deus não habita na bagunça. Sim. E não tem como a gente ter um ministério que seja totalmente bagunçado Sem dessa contar, não forma. tem como o ministério crescer. Não tem. De uma Precisa maneira de organização. Eu Precisa de vi organização. falando sobre isso ontem, que Abraão e Ló, quando eles estavam tretando, né? Não sei nem se entra nisso, é que agora eu lembrei. E aí eles estavam tretando, tal, os pastores, eles estavam brigando um com os pastores do outro, e aí Abraão sai para orar com Deus, e Ló provavelmente foi contar as ovelhas dele, o gado dele. E aí quando ele volta, Abraão volta organizando, né? Ó, então você escolhe para onde você vai, que eu vou pro outro lado. E aí quando ele vai pro outro lado, depois de organizar a bagunça, aí ele começa a prosperar ainda mais. Sim. Aí entra no que você falou, de não tem aumento, não tem crescimento no meio do caos, né? No meio Não. de briga, essas coisas. Interessante. Gente, eu vou falar um negócio rapidão. Fica até o final, porque tem uma pergunta no final que eu ia falar maravilha. no final. Eu ia falar no final. Eu ia falar agora, na verdade. Aí a Pode Fran falou assim, não, pode falar já? Não quer que Pode. fale mais no final? Não, se você quiser sair da área da igreja, pode sair. Ó, então já vou fazer já. E aí a gente entra num outro ponto. Porque vocês viram que eu que mando, né? Eu que mando. Vou Claro, entrar no meu final, amor. entrar agora. Quem então conhece entra sabe agora. que não. Uhum. Ó, você comentou do pastor, de trabalhar com política. Sabendo que você trabalha com política, no caso, com um pastor, Sim. e a gente sabe que para a igreja, quando olha no campo político e tal, é um meio, entre aspas, ali sujo, meio errado. Qual a sua maior dificuldade em crescer a marca Pastor Diego, se assim... Deu para entender mais ou menos a Sim. pergunta? Nossa. Podemos deixar pro final de verdade? Brincadeira. Vamos já para outro dia? Posso estudar a pergunta primeiro? Então, esse é o maior, acho que, tabu que a gente fala de política e igreja, né? Vocês são mais experientes que eu ainda para falar que igreja e políticas, elas se relacionam, não tem como não. E muito tempo achamos que não, não, é não. E Mas deu no que aqui deu. é o famoso o povo padece por falta de conhecimento. né? Exatamente. Então, assim, é a frase que o pastor sempre usou. Se o bom não sentar, o ruim vai sentar. Sempre. E que bom que você é tão bom. Porque significa, então, que a gente tem um pouco mais de esperança. E acho que a maior dificuldade ali... Dificuldade não, mas acho que o maior objetivo meu é primeiro entender isso em mim. Qual é o nosso objetivo? O que o pastor tem para oferecer e o que ele vai fazer, como vai atingir outras pessoas. Sim. E pensando nisso, na forma de como ele ajuda as pessoas, como o trabalho dele edifica outras pessoas e como lá dentro da prefeitura, pessoas são tocadas pela vida dele, pessoas vêm na igreja, as pessoas vêm visitar, muitas vezes tem pessoas que vêm até hoje, desde o dia que ele entrou lá. Então, assim, o propósito dele está sendo cumprido lá. E agora, como criar essa imagem, eu devo... Tudo que eu acho que eu sei, assim, dessa parte, eu devo a ele. Por quê? Nossa, ele vai ficar... Ele vai fazer Ele um vai ficar corte todo. Ele vai fazer um corte e vai ficar mandando pra todo dia de manhã. Bom dia. Bom dia, você deve parte. tudo a mim. Vai. Não, mas é verdade, eu devo tudo a ele. Por quê? Porque, como eu falei, eu vim com a parte do conhecimento, ele veio com a parte A experiência, dos no nicho. pessoas. Então, ele sempre falou pra mim assim, Franciele, você tem que entender, porque a gente já brigou muito sobre isso, sobre política. Eu falava, não, a gente não pode misturar política e igreja no perfil. Franciele, você tem que entender que antes de eu ser política, eu sou pastor. Eu estou como vereador, mas eu sou pastor. Eu não estou como pastor, eu sou pastor. E eu estou como vereador. Amanhã eu posso não estar como vereador, mas pastor eu sou pra sempre. Então, criar essa imagem, é claro que é não esquecer de quem ele é. Sim. Da origem dele, que ele é pastor, e que eu até brigava com ele, que eu falava, não vamos postar isso, é coisa da igreja, no perfil. Franciele, nós vamos postar. E aí eu entendi, e quando eu vi as pessoas vindo de lá pra cá, eu falava, Deus, é verdade, eu entendi. Nosso propósito é esse, é atingir todos os cantos, mas em especial as pessoas que precisam de lá. Então, mais uma vez eu tomei um tapa na cara, né? Que eu falei, não é possível que ele tenha razão de novo. Mas é isso, é entender que ele é pastor ainda, que independente dele estar ou não num cargo político, a vida dele é pastorear.
E ele tem um propósito, tem um chamado lá. Agora, como criar a imagem dele é mostrando quem ele é. É mostrando a realidade dele, a pessoa que ele é. Não sendo político nessa área, porque politicagem pra mim é quando você é uma farsa e você inventa as coisas que você é Sim. pra atrair o público e ele não precisa disso. Eu tô fazendo propaganda pra ele, né? Dá licença. Meu chefe. Hora da publicidade. Mas ele não precisa disso. Então, como profissional da propaganda, pra mim é muito fácil trabalhar com ele. Porque é só falar quem ele é só mostrar a realidade que ele vive. E é só mostrar quem ele é. Quem que é o vereador? Ele é pastor, ele é pai de família, ele cuida de mais de 500, 400, 500 ovelhas. Sim. Então, assim, é uma loucura. Mas é isso, é mostrar quem ele exatamente é. É lógico que no começo existia muita dificuldade, né? A gente, nossa, eu me doía, eu falava, nossa, Nossa, no que começo- raiva no desse começo povo. Foi trash. Que falava, ai, onde já se viu um pastor? Mas quando a gente entendeu o propósito, eu entendi o propósito, eu falei, perdoa, pai, eles não fazem aquilo assim. Vai, não peques mais. Mas, eu acho que é isso, é entender quem ele é, entender que além da pessoa, da figura, da marca Pastor Diego, ele além do vereador Pastor Diego, ele é pastor. Sim. E quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil de fazer a comunicação dele. Porque quando você fala de marketing com empresas, pelo amor de Deus, não, se vocês fazem isso, vocês param. Não publica coisas pessoais no perfil profissional. É. Não é legal. Não é ético. Seu cliente não vai comprar de você se vê que você posta foto do seu filho no seu perfil profissional. Não tem uma coisa a ver com a outra. É Exato. claro que seu perfil pessoal é uma extensão do seu perfil profissional. Porque quando você contrata um profissional, por exemplo, você instala a câmera, Bruno, você vai dentro da casa da pessoa. Você acha que a pessoa não fuça a sua vida? Lógico que sim. Com certeza, vai saber quem você é, se você tem família, se você não tem, além do proceder da sua empresa. Mas quando, nesse caso, é o pastor, eu entendi que, por mais brigando com ele que eu fique, eu entendi que não é inevitável. Ele O não pessoal tem tá como se totalmente desligar. ligado. Não tem como desligar o vereador do pastor Diego, porque ele é uma só pessoa. E é como ele sempre fala, eu volto a repetir, ele só está como vereador. Exato. Talvez não seja pra sempre, mas ele é pastor, e é quem ele é, e é quem ele sempre vai ser. E aí você fala de trabalhar com pessoas, né? De construir uma imagem do pastor. Você vê que tem uma diferença no modo de trabalhar, construindo uma imagem da igreja, construindo uma imagem de um vereador, ou o meio que você vai fazer para construir, para chegar até o final Tem é o mesmo? diferença? É. Muita, até porque são coisas diferentes, mas quando eu me trato de vereador, é muito mais semelhante eu tratar ele como vereador e pastor ao mesmo tempo. Mas quando eu tô falando de igreja não tem a mesma linguagem, por exemplo, que eu faria para um perfil político. Uhum. A igreja é amor, a gente tem que só demonstrar isso. A igreja não é informativa, isso que, Deus tem me pegado muito em primeira mão sobre isso, que eu sou muito sistemática. Eu quero um feed do Instagram lindo, maravilhoso, que não tenha defeitos, que não... nada, que seja organizado, que seja tudo na mesma... Pode abrir o perfil da igreja, é tudo com tons vermelhos, a iluminação. Se eu achar um tom vermelho de iluminação azul no meio, eu arranco aquela foto. Eu fico incomodada. Mas sabe que Deus me falou? Que a gente não tem que ser um perfil informativo. Que é engraçado que Deus fala até nessas coisas. Sim. E parece que é besteira. Você acha que Deus ia falar pra você? Não faça um perfil informativo. Fala, gente. Fala de verdade. Porque é tudo dele. Sim. O perfil é dele também. Não é um perfil Eu não gostei informativo. dessa cor, Fran. Senhor, vamos deixar ela, por favor. Eu brigo com Deus. Senhor, meu toque não deixa eu deixar azul. Então, eu me perdi ali na resenha. De construir a imagem. construir a imagem. Você olhar o feed bonito. Que não Deus tá tem te que ser só tratando. um perfil informativo. A gente não tem que ser uma igreja, por mais que a gente seja um pouco assim ainda, eu tenho fé que as coisas vão mudar, porque eu tô mudando meu direcionamento. Porque profissional é isso, gente, é sempre se atualizar e mudar a estratégia, não adianta. Se a gente tem a mesma estratégia desde o começo do trabalho, da empresa, não adianta, uma hora vai afundar, tem que sempre se atualizar. Então, nosso perfil não tem que ser só criativo, só informativo. O que é informativo? Terça tem culto, quinta tem culto, domingo tem culto, tá? Aí terça tem culto, quarta tem a postagem das fotos, quinta tem culto,
isso não atrai pessoas. É. Isso só mostra que a igreja tá em atividade, só. Mas até mesmo, eu fazia isso antes, agora eu tenho que voltar a fazer. Mas postar os versículos, responder as pessoas. Ó, não sei se é do conhecimento de todos, mas tem que ser até psicólogo na rede social da igreja. Porque cada coisa que seja pra gente, que eu faço? Já orei com pessoas nas redes sociais. Então, assim, não é só ser um profissional, né? Tem que ser um profissional completo nessa área. É um E combo. não adianta, viu? Pra ser profissional da área da igreja, da área cristã, tem que ser cristão, né? Eu não consigo imaginar. Tem. Porque eu conheço pessoas que trabalham, que fazem as coisas e não é cristã. E eu não consigo, eu tenho que respirar isso, eu tenho que viver isso pra falar com propriedade daquilo que eu tô falando. E... acho Um que dos é, motivos do pastor, quando ele chamou você pra vir, né? porque... Que ele queria uma pessoa que tivesse porque aqui até quem já. fazia as artes da igreja... Falando numa linguagem teológica, você tem a cosmovisão para trabalhar com isso. Vai. Pastor Dudu deve estar até orgulhoso de vocês. Mas acho que é isso. Tem que viver isso e melhor ainda é se você estiver no meio ainda, né? Estiver vivendo no meio da igreja mesmo, ajuda muito Eu mais. tenho uma né? pergunta, Fran. Já queria fazer mais pro meio, a gente migrou e vamos voltar para trás. Certo. Ó, muitas igrejas hoje, literalmente muitas mesmo, você entra no perfil da igreja, você vê que tem bastante dificuldade nessa área. Geralmente, você já contou um pouco que foi um caso bem difícil de começar a implantar, porque queira ou não, vai custo, vai dinheiro, a gente realmente a gente precisa investir nisso e tal. E qual é o seu conselho já, não conselho final, mas tipo, Pode ser. pessoas vão assistir isso, eu tenho certeza que pessoas entram em contato com Sim. ela pra... O mês que vem agora eu tenho uma palestra pra fazer, né, Má? Isso. Sim. Sobre mídia numa igreja. Então já para as pessoas já, e depois você deixa teu contato para agendar novas agendas, Agenda aberta. agendas abertas. Mas sim, Misericórdia, eu nem me vejo fazendo isso. como que você lida com isso e pessoas que te procuram, como lidar com isso? Com o começo de investimento, você E, fala? tipo, exatamente. Começa por aí. E agora? Eu acho que é muito difícil, porque o começo de tudo, eu acho que é implantar na mente do pastor e das pessoas que lideram que a mídia é importante. Não tem como, gente. Hoje em dia, se a igreja não investe em mídia, ela fica pra trás. Não tem como fazer. Não fica pra trás mesmo, e até a gente tá falando sobre tecnologia hoje, né, Má? Não dá. A igreja que não investe em tecnologia não precisa ser o melhor. Não precisa. Eu até uso aqui, toda vez que eu falo do podcast, eu falo que eu queria os melhores equipamentos pra fazer esse podcast, né? Que a ideia veio de vocês, mas a parte dos bastidores é com a gente, então a gente fica, eu queria uma câmera melhor. Eu queria um microfone assim, eu queria um cenário assim. E foi quando Deus falou, faz com o que você tem. Então, a gente tem que, acho que o conselho é esse, você faz com o que você tem, mas não deixa de buscar melhoria. Porque assim, querendo ou não, é o que fica. A gente luta muito com o culto ao vivo aqui e com o culto online. E quando não tem, mas me dá um aperto no coração que eu falo, Deus, pessoas podiam ter sido alcançadas e não foram. Então, assim, é engraçado que eu falo assim, nós nos tornamos responsáveis. Sim, É até uma música, né? a chama. Eu me sinto responsável por aquilo que Deus deu na minha mão. Porque são almas e são pessoas que eu tenho o objetivo de alcançar. E quando algo não sai como eu esperava, perfeccionista que sou, isso me frustra, que eu falo, pai, eu podia ter alcançado outras pessoas. Então, acho que o conselho para quem tá começando agora é faz com o que tem. Porque tem pessoas do outro lado da sua tela que não estão ligando nem pra qualidade que é a live. De como é o som. Mas isso que você falou é interessante, as pessoas não têm esse entendimento de quão importante isso é. Hoje em dia, depois da pandemia, aumentou muito a percepção das pessoas sobre essa importância. Sim. Até aqui não era tão importante, mas quando a gente passou por tudo aquilo na pandemia, em que a gente só tinha o culto online, a gente entendeu que a mídia não podia parar. A igreja não podia parar. A igreja fechou a porta, mas a palavra ainda precisava ser dita. Sim. Então, depois da pandemia, não só aqui, mas conversando com outros profissionais que também são dessa área, o pessoal começou a entender a importância da mídia. E eu não falo só de foto. Eu falo sobre o culto online principalmente, né, Má? Porque é o que leva a palavra para dentro dos lares. E as pessoas às vezes não têm nem como vir para a igreja. Então, depois da pandemia, hoje virou uma realidade. E depois da pandemia, eu acho que os pastores, os líderes de comunicação começaram a entender mais a importância da mídia. Então,
Pra quem tá começando, e agora? Faz com o que tem. Coloca o seu celularzinho lá no tripé, contrata uma internet boa e faz o que dá. Porque depois eu tenho certeza que Deus dá estratégia, Deus traz Condições. recurso. E acho que tem que fazer com o que tem na mão e depois vai aperfeiçoando. Não é inevitável isso. Hoje em dia a gente consome muito no dia a dia, né? Conteúdos online, desde lives até podcast em Sim. si. E tem toda uma mídia por trás disso, tem todo um pessoal da comunicação. É. E às vezes as pessoas falam, mas precisa. Não precisa, necessita. Mas sabe qual é engraçado que as pessoas só sabem que precisa quando elas não têm. Exatamente. Exato. Então, assim, a mídia não é importante, verdade, mas por dentro, por trás do seu evento, ó a galera da mídia que tá trabalhando. E são pessoas que não aparecem, mas que fazem acontecer. É só um culto. Mas olha o tanto de gente que tá fazendo o culto acontecer na mídia, porque eu tenho que defender a minha área. Então, assim... Não é só louvor. Não é só louvor, tá? Nessa dança, não é só louvor. Então, o que eu tava falando? Era justamente isso, para as Era pessoas disso verem mesmo. que tem A necessidade. importância da mídia, porque não tem. Hoje em dia não tem o que fazer. E não é só a igreja, todas as áreas envolvem mídia. Pode passar. Pode reparar, tem uma página que chama Publicitários Criativos, né? Eu queria muito achar isso aqui pra falar pra vocês. Eu sei o que é, mas É eu não assim, tô ó. lembrando. Eu só vou lembrar. Sem o publicitário, você não amaria muito tudo isso, que é o McDonald's. Você não saberia que foi feito pra você, que é o Itaú. Então, assim, é engraçado. O que mais tem, amor? Tem vários. Eu tô É tentando muito lembrar. legal. É muito legal. É tipo assim, ele vai dando... Sem publicidade você não saberia. E aí começa a dar o slogan das marcas, só o slogan. Que E foi você através sabe do a marketing marca que é sem ficou. falar o nome da marca. Só por causa do slogan da marca. O McDonald's não é eu amo muito tudo isso? Então, você não amaria muito é tudo igual a isso. musiquinha que faz... Parapapá. A musiquinha. Foi... Não, é que a gente tá música do- Eu falando... não sei qual é Mac. essa música. É que- Continua. É a musiquinha do Mac. a musiquinha Continua, do Mac. continua. Daqui a pouco ele vai cantar 2 hambúrgueres, 3 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial Pão com queijo. do Big Mac. Você conhece a música, Bruno? Não, pode continuar. Ô, louco! Não. O que eu ia falar? Então a publicidade não chegou em você. Não chegou em mim, na minha Não terra. chegou em Lunar dele. Minha terra não, minha terra não Nossa, fica tá publicidade. tentando McDonald's lá? publicidade. Hã? Tem McDonald's lá? Não tem nem... Meu É por Deus! isso, é por isso. É isso, o Parapapá não chegou lá. Tudo bem. É alguma raça de cavalo? Se for, tem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a Samara Mercante mandou aqui pra Deus gente, ó. amado. Peraí, deixa eu... Tem várias aqui. Uma delas, quais são as suas referências? Uau, boa pergunta. Nossa. Fala, pastor Diego. Pastor Diego, claro, porque eu gosto do meu emprego. Né? Que sou crente. Referências de profissionais, eu acho que eu vou falar de... Primeiro, é o Nick. Sabe o Nick? Moretti. Ele trabalha nas mídias, né? Sim, é sensacional. O Nick é uma das minhas referências. Como empresa, a Igreja Multimídia, claro. E canal no YouTube, o Criação Tática. Eu acho que são minhas maiores referências, que eu consumo conteúdos diariamente sobre isso. Top. E, claro, isso dentro da área cristã, mas eu não posso... engraçado. Nossa, hoje eu tô falando engraçado, hein? Curioso. Eu não tenho que consumir só conteúdos cristãos. Não tô falando que eu vou assistir coisas que não me convém. Mas eu tenho que saber de tudo. Porque até mesmo para criar um post nas redes sociais, se eu não tiver criatividade, não flui. Né, Mar? Quantas vezes eu tô criando alguma coisa e eu falo, mas vamos dar um rolê que eu preciso sair? Porque eu não consigo criar uma simples arte sem... Uma criatividade. Porque, querendo ou não, só de você... Não flui. E, povo, acho que não existe bloqueio criativo ainda. Existe demais, né, mano? Tem mais? Tem Pelo mais. amor de Deus. Eu vou mandar aqui, ó. Ó, meu coisa derreteu já. Essa terceira aqui, ó, eu vou deixar pro final e a gente termina com pensei essa. nisso também. E qual o maior desafio de um social media dentro da igreja? Eu meio que respondi essa já, né? Sim. Mas acho que Um bate-bola aí, jogo rápido. todos. E agora, gente? Acho que é identificar o problema da igreja, entender, como eu já falei, entender qual é a cultura da igreja, porque eu vejo muitas igrejas por aí entrando nas famosas trends, sem nem entender se esse é o público da igreja.
Sabe o que é trend, Bruno? Não, eu tô esperando alguém perguntar o que que é. Eu só aqui, tipo, Trend Engraçado. é aquele desafio, tipo, que história que vira viral no TikTok. E é o sei. que tá em alta. Sei, É sei, o sei. Trend. Então, bom, assim, gente, se vocês, assim como eu, vêm de Lunardelli, aprendam Não um sabe o que é vocabulário trend? diferente. Mas, então, entrando nas trends e fazendo coisas que só porque está na moda e que acho que é legal, e que faz. E não é assim, é o público que eu tenho. Não adianta, gente, eu criar artes com uns designs super jovens aqui. Não adianta. A nossa igreja é assim. É. A Tempo de Adoração caminha dessa forma. A área de design dela é esse. Eu não tenho como fugir disso. É lógico que tem os seus paralelos. Tem o grupo de jovens que pode fazer uma criação mais descolada, né? Uhum. Mais diferentona. Mas a igreja em si não tem como. Então, acho que É o um maior padrão, desafio né? é isso. A entender a cultura É também. entender a você cultura, falou no isso. E início. trabalhar nessa cultura. Sim, É você achar o conteúdos ID da que... igreja. Isso, você achar conteúdos que agreguem esse tipo de público. Acho que esse é uma... E outra, lidar com pessoas espiritualmente fracas. E é difícil, porque a gente precisa aconselhar, tem que entender que não é só uma rede social, mas é mais um meio de evangelização, como a gente falou, que é mais um campo missionário. Então é isso, você também ter o conhecimento e tá firme em Cristo para saber o que responder na hora que a pessoa tá perguntando. Porque tem gente que liga chorando no WhatsApp da igreja, né, Mar? É. Que eu vou me matar. E se eu não tiver uma cobertura espiritual, e se eu não tiver um direcionamento, uma vida de oração, ao invés de eu ajudar essa pessoa, acho que eu vou até... Prejudicar. Piorar mais ainda a situação. Então, acho que é isso, é você ser 200 em 1 na social media. Sim. Você ser um psicólogo, você ser um profissional, mas você também lembrar que são almas, são pessoas que precisam ser cuidadas e não pode só levar o marketing ao pé da letra. Então, acho que essa é a maior dificuldade. Eu vou mandar uma aqui, entra um pouco envolvendo eu, mas você vai Vendo responder, você. vai saber É, responder. porque são só. Sabendo do propósito que Deus tem na vida do Márcio, como são casados, isso também envolve você, como você se vê lidando com a mídia da igreja? Samara tá... Então, isso eu tô esperando, porque Deus não falou ainda. Não, Esse isso é eu uma- falei, eu vou deixar ela responder, mas... Calma aí, você vai chegar aqui. Esse é meu questionamento pra Deus nos últimos dias. Porque a gente já recebeu profecias, né? Profetas falando que o Márcio viajaria, e até então eu comecei até a perder noite de sono, falando: Deus, eu não quero viajar, viu? Não sei o que o senhor quer na vida do Márcio, mas eu não quero. Eu orava em mas discordância. Deus falou que não ia viajar, não quero viajar. Aí chega aqui, vamos fazer uma viagem. Não, agora também não vai, Deus Vocês não vai querem falar no deixar. Nardelli? Não, obrigado. Não tem McDonald's. Mas então, acho que eu orei até em discordância, sabendo que Uhum. para as coisas acontecerem na vida do casal, eu precisava ter concordância. Eu Sim. falei, então eu vou orar contra, que é pra não dar certo mesmo. Só que aí Deus me falou que ele vai preparar meu coração para aquilo que Deus quer. E eu não sei, gente, como vai ficar a mídia da igreja. Eu acho assim. Eu acho que eu Você sempre vê vou. um possível líder Eu sempre vou hoje? estar. Então, eu vou sempre estar auxiliando, mas é isso que eu ia falar. Líderes precisam enxergar outros líderes. Sim. Então eu não posso deixar tudo sobre a minha responsabilidade e achar que eu sou eterna. E achar que só eu tenho que ter o conhecimento. Porque não é assim que funciona. Então eu tenho que já encontrar um outro líder. E eu tenho, sim, em mente outras pessoas. Mas é claro, são pessoas imperfeitas que precisam estar sempre em constante mudança. Mas tem sempre que deixar uma pessoa engatilhada pra, sei lá, o que Deus tá Segurar a preparando pra bucha a gente. qualquer momento, né? E tem pessoas que se destacam Sim. nessa área. E não é só na área de comunicação. Eu acredito que todo líder tem que visualizar outro líder. Um líder, não é um pra líder tem que sempre. levantar outro líder. Tem. Essa é a maior dádiva, eu acho, de um Sim, líder. Acho que é o É objetivo o Jesus, objetivo principal. principal. Jesus deu Objetivo exemplo, né? principal, Veio aqui, ficou É um líder 3 levantou anos e vários levantou líderes. Sim. uma galera de líder. Exatamente. Então, acho que é isso. Não sei o que Deus quer. Não sei como vai ser. Mas quem sabe eu vou ter que fazer a mídia do meu marido. Então, não sei. Marcos, vamos caminhar pro final. Eu já vou caminhar pro porque- final, porque eu vou comer meu açaí, que eu tô tá aqui, derretendo, ó. e é o seguinte, se eu ficasse comendo o tempo inteiro aqui, eu chego em casa, a Fran ia falar assim, você não parou de mastigar, fica feio na câmera. Eu tô mastigando. Então assim, vamos caminhar pro final, eu vou aproveitar fazer 2 perguntas. Uma,
um conselho que você daria para uma pessoa que tá ali saindo da faculdade, um cristão que tá se formando na faculdade também, Publicidade? em publicidade, como que você... Um conselho que você daria para ele, e já emendando em como você enxerga a mídia na igreja daqui 10 anos. Meu pai amado. Vamos colocar 5 anos mais perto. Bom, conselho. Não desiste, vai ser difícil. Mas não desiste. E sabe qual que é o conselho que eu acho que eu faria se eu estivesse na faculdade ainda, ingressando na igreja já há um tempo? Eu faria trabalho voluntário. Porque é engraçado que quando a gente sai da faculdade, a gente já quer ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, eu quero R$50 uma arte. Eu preciso de dinheiro. Mas faz o que você tem na mão pra todo mundo que você conhece. Uhum. Essa foi a melhor forma que eu encontrei de me aperfeiçoar e servir a minha igreja. Faz tudo que você pode fazer. Tira foto de tudo que você tem que tirar. Você cria campanha de tudo que você pode criar. Leva a ideia pro seu pastor, por mais que você vá ouvir um grande não. É. Mas se exponha a isso. E faz o máximo que você pode fazer com aquilo que você tem na mão. Então, acho que conselho mesmo, eu acho que é isso. É não desistir, que não é fácil. Uhum. E sempre, sempre, sempre se especializar. Não adianta. Não, se a gente não se especializar, a gente fica para trás. É constante a especialização, os cursos que a gente tem que fazer, o jornal que a gente tem que ler. Gente, às vezes eu vejo jornal da TV. Porque, às vezes, o jeito que a pessoa abordou determinada matéria pode me dar um estalo. Porque vida de publicitária é assim. Se você tá olhando o negócio aqui, você tá imaginando aquela mesinha de som. Mas eu tô imaginando... Tá, aquela mesa de som pode... Então, assim, é tudo insights, né? Na nossa vida. Então, como eu sou muito criativa nessa área, tudo que eu vejo é criativo pra mim. Então, eu tenho que expandir meus horizontes mesmo. E vai viajar, que você adquire muito conhecimento lá. Não vai levar a palavra. Tô brincando. Qual que é a pergunta dessa hora? Como eu você vejo a enxerga mídia da igreja. Daqui 10 Daqui anos. 10, sim. A minha? A nossa? É. Eu espero que voando, né? Com 50 voluntários. Não. Gente, eu não sei dizer. Eu imagino que seja uma igreja engajada. Que as pessoas realmente reconheçam a importância da mídia, né? De uma vez por todas. Que as pessoas não queiram só altar. Que elas entendam que é muito mais gostoso. Não é gostoso não, mas é gostoso servir em todas as áreas, independente de qual ela for. Uhum. E eu vejo, sei lá, uma igreja engajada que entendeu o propósito. Que se depender de mim, do legado que eu vou deixar, né, na mídia... Que seja algo muito organizado, porque é o que eu mais prezo aqui. Então, acho que eu vejo... acho que é isso mesmo. Eu vejo ela com pessoas que realmente servem por amor, não só por obrigação. E questão de identidade, espero que alcançando vários países, como a gente já alcança, graças a Deus, mas a palavra sendo levada para vários países, pessoas sendo impactadas através do que acontece aqui dentro do quatro paredes nosso, que seja externado, se isso existe, seja externado para todo mundo, que precisa consumir essa mensagem, e graças a Deus a gente tem uma mensagem poderosa do céu mesmo. Então eu vejo a Tempo de Adoração sendo referência mesmo. Top. De igreja cultural, de igreja local, e quem sabe, né, uma igreja que consiga se estruturar tão bem que possa formar que possa formar outras igrejas tão bem estruturadas dessa forma. Já aproveitando isso aí, eu vi um podcast hoje e o Luiz Amino falava uma coisa: eles não criam filhos, eles criam pais. Sensacional. Foi o que você falou aí agora. Viu? Então, não tô criando liderados, tô criando líderes. Exatamente. É isso. É isso. Então, obrigado. De nada. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite. Não, Obrigado fazer- por aceitar Não vou fazer nem ser, né? Porque nem garrafinha de água pra mim teve hoje, viu, galera? Verdade, mas teve açaí, ó. Teve Verdade, açaí, verdade, teve açaí. Geralmente vocês Teve veem a açaí. garrafinha de água, que hoje vocês veem um açaí. É pra Açaí. vocês comprar e ficar com vontade mesmo. Não, então, ó, eu vou. É que eu não vou lembro o falar nome mais da uma moça do vez. Açaí Santana, mas muito obrigada. Toda vez que a gente vai lá, a gente é super bem recebido, né, Má? Muito obrigada por aceitar, assim, também o patrocínio do nada, né? Porque é o que acontece assim mesmo. As coisas aqui são Obrigada, assim. que Deus possa abençoar e honrar cada vez mais a empresa de vocês. E
que a gente coma muitos açaí depois saindo do culto, E né? vocês Eu também. vou falar mais uma vez aqui, ó. A loja, ela tá localizada na Avenida 40 com a Rua 8, Nossa, é muito gostoso, anexo ao posto Santana. Então você vem ali pela Avenida 40 ou até mesmo pela Rua 8 tem o posto, encosta ali, tem lugar para parar o carro, tudo fica ali do ladinho. Tem açaí, tem sorvete, tem milkshake e tem o delivery via iFood. O telefone é 99927-6311. Tem as promoções pelo iFood, só que assim, chega lá e fala assim, cara, eu ouvi lá no podcast, eu fiquei sabendo de vocês no podcast, eu vim aqui experimentar 10% de desconto no self-service até sexta. Até sexta, então aproveita, corre e vai rápido aproveitar, porque, cara, é uma delícia, uma delícia. Eu tô louco pra experimentar o meu. Então é isso, fechou? Fechou. Fran, muito obrigado mais uma vez. Obrigado porque é uma área que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, literalmente, em comunicar essa Sim. área. E a gente sabe que você tem sido referência não só aqui na nossa igreja, mas na nossa cidade. Obrigada. Deus abençoe pelo seu tempo, sua Amém. disponibilização e também no entendimento e sabedoria que Deus te deu. Então, obrigada. Ó, de fazer, né? Quer deixar seu contato? Deixa seu contato também para agendas Pelo amor de abertas. Deus, né? Só você entrar no perfil lá da igreja. Não, obrigada pelo convite. Eu acho importante falar sobre isso. Sim. E também mostrar esse ministério para outras pessoas que têm interesse, que arde no coração de alguém, até mesmo dentro da nossa igreja, que Sim. talvez não conheça de fato como a gente trabalha. Mas que a gente possa levar isso mesmo. Não é sobre mim. É clichê, mas é tudo sobre ele. Então, esse ministério é dele, tudo que ele fez na minha vida através da minha profissão é dele. Então, que seja para ser testemunho na vida de outras pessoas Amém. também. E é isso. É isso. Amém. Então, pessoal, Obrigada, obrigado. galera. Pessoal, obrigado. Curte o vídeo, compartilha aí, vocês sabem o protocolo. E é isso. Vai falar do algoritmo. Engraçado, você não pode Não, falar. hoje eu não falo É do engraçado, algoritmo. você não pode falar. Você não consegue falar nada em um tempinho, em pouco tempo, assim, né? Não falo. Parece que eu não conheço nada. A gente ficou aqui, E ó, a gente falando só. uma hora e E pouquinho. a gente falando só de área de a área cristã, mas, Sim. nossa, existe um Tem muito, tem mar muito. de. mil. Mas já fica aberto, então, pra fazer a parte Isso. 2. Verdade. Então tá bom. Pessoal, Fechou? muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de É vocês. isso. Não esqueça de curtir, compartilhar. O Márcio É. já falou. E não esqueça de comprar um açaí. E me chame, Verdade. por gentileza. Se você me conhece, me convide. Fechou? Fechou? Deus abençoe. Deus Deus abençoe. abençoe. Um abraço.